Meus irmãos, quando nós falamos em comportamento, nós precisamos lembrar que nós fomos criados para imitar. E é interessante porque nós vemos isso o tempo todo e vemos isso na vida, principalmente dos nossos filhos. É legal perceber como que os filhos imitam os pais, os trejeitos, a forma. Eu tenho um amigo, pastor Batista aqui de São Paulo, que é o pastor Jairo Cáceres. E o pastor Jairo, ele tem um jeito todo peculiar de sentar, uma maneira de sentar. E a primeira vez que eu vi o Davi dar aula, que é o filho dele, parecia que eu estava vendo o pai mais novo. Os mesmos trejeitos, a mesma coisa. Eu falei, mas puxa vida, mas está igualzinho mesmo. E os filhos vão fazendo isso naturalmente. Lembre que Deus cria Adão à imagem e semelhança dele, para que Adão imitasse a Deus. O problema é que a queda deforma a imagem de Deus no homem, e agora o homem é criado, os homens que vêm após Adão, à semelhança de Adão. E é bem interessante quando você percebe em Gênesis isso. Quando fala da criação de Adão, diz que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando descreve a genealogia de Adão, diz que Adão gerou filhos à sua semelhança, ou seja, filhos pecadores, como ele agora era pecador. Daí a nossa confissão de fé é dizer que Jesus nasceu, mas diferente dos outros homens, ele não nasceu por geração ordinária. Ele não é pecador como os demais homens. Mas os outros, então, todos os demais, nós imitamos o nosso primeiro pai. Nós nascemos parecidos com Adão e imitamos as suas obras. O processo, então, que nós temos é de salvação, para que possamos agora imitar outro representante, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você olha para Efésios, capítulo 4, você vai perceber Paulo tratando de um assunto importante. Dê uma olhada aqui nos versos 1 a 5. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Aqui nestes versos iniciais do capítulo 4, Paulo chama a atenção dos efésios para o fato de eles precisarem andar de modo digno do Evangelho, de uma forma diferente da forma que eles viviam outrora. Lembra que Paulo já falou aqui aos efésios que em outro tempo todos nós éramos por natureza filhos da ira e Deus agora nos deu vida. E agora, com esta vida que você tem em Jesus Cristo, Paulo fala em Romanos, porque você está unido a Jesus Cristo, você pode andar de modo digno do Evangelho. Nessa jornada da igreja, nós não caminhamos sozinhos, acabamos de cantar o cântico aqui que fala desta unidade, nós somos cooperadores uns dos outros nessa jornada. E isso envolve esforço para preservar a unidade do Espírito. E eu gosto muito de atentar para essa palavra. Paulo fala em esforço, porque não é algo natural, não é algo simples que brota e que todo mundo tem, mas é algo que você precisa buscar. A unidade, ela é promovida pelo Espírito, e nós nos esforçamos como crentes, cooperando aí nesta obra, a fim de manter esta unidade. E então Paulo, a partir do verso 7, continua. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, ou falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nessa seção aqui do capítulo 4, Paulo mostra que um dos aspectos da obra de Cristo foi proporcionar dons à igreja. Então ele salva os crentes, ele tira os crentes deste mundo, e agora ele ordena os crentes a viver de modo digno do evangelho. Para isso, os crentes precisam deixar um estilo de vida anterior e agora adotar um novo estilo de vida. É por isso que agora ele fala dos dons, e os dons aqui estão ligados todos ao ensino. Eles têm por finalidade o crescimento do corpo de Cristo. Todos eles estão ligados à palavra, e nós já vimos a questão da suficiência da Escritura para a vida e para a piedade, então não poderia ser diferente disso. O propósito de Deus, então, ao dar os dons, é amadurecer a sua igreja. É para que todos os crentes cresçam à medida da estatura de Cristo Jesus, o varão perfeito. Então perceba que você começou parecido com Adão, e agora você crescerá até chegar à medida da estatura do Senhor Jesus Cristo. Para isso, nós falamos a verdade uns com os outros, com o destaque que essa verdade precisa ser dita em amor. Do verso 17 a 24, você tem um pouco mais. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Agora, preste atenção. Junte isso aqui com aquilo que Paulo fala em Romanos. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que Deus está irado com os homens. Deus está irado porque Deus se deu a conhecer, os homens rejeitaram a revelação de Deus, rejeitaram os atributos de Deus que estão na natureza e preferiram a injustiça, eles se tornaram nulos em seus próprios pensamentos. O seu coração insensato foi obscurecido, e Deus então entrega estes homens a fim de cometerem coisas inconvenientes. E se você olhar lá em Romanos, você vai ver uma lista de pecados, você vai ver a questão do homossexualismo, mas você vai ver desobediência aos pais, arrogância e uma variedade de pecados que parte deste modo de vida ímpio, que rejeita a verdade de Deus e tenta viver da sua própria maneira. Lembra que a proposta da serpente foi essa? Se vocês comerem do fruto, vocês não vão precisar de ninguém para dizer o que é o bem e o mal. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vocês serão donos do próprio nariz de vocês. Andem de acordo com o que vocês quiserem. É assim que o tolo anda. O insensato diz no seu coração que Deus não existe, corrompe-se e pratica iniquidade. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês andavam como gentios, vocês não podem mais andar dessa maneira, porque os gentios, verso 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criados segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu citei isso ontem. A ideia é de você despojar e revestir. Esse é um conceito importante quando você trata de aconselhamento e quando você trata de mudança de comportamento. A ideia é que você retira o comportamento anterior, a roupa anterior, bota de lado, mas isso não é o bastante. Não basta parar de pecar. Não basta você deixar de cometer infrações da lei. Você precisa, no lugar disso, colocar virtudes. E é por isso que você se reveste do novo homem. A ideia que eu falei de ser menos parecido com Adão, mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que a comparação é: não ande como os gentios. Vocês já foram assim. Vocês precisam mudar o estilo de vida. Quem está em Cristo precisa estar neste processo o tempo todo. Do verso 25 a 32, Paulo fala então de forma prática a respeito desse comportamento santo. Veja só. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então preste atenção no que eu disse aqui. Não basta parar de pecar, você precisa colocar uma virtude no lugar. J. Adams dá um exemplo que eu gosto muito. Ele diz que um ladrão, ele não deixa de ser ladrão quando ele está preso. Ele está impedido de roubar. Ele não rouba mais, mas ele não deixou de ser ladrão. Um ladrão não deixa de ser ladrão quando ele para de roubar. Ele deixa de ser ladrão quando ele trabalha com as suas próprias mãos para acudir. Veja que a ação é diferente. O ladrão toma o que é do outro. Você não, você trabalha com a sua mão, pega o que é seu e acode o necessitado. É o inverso. Você tira um pecado, coloca uma virtude. Não pode sair da sua boca nenhuma palavra torpe. Então não significa que você vai fazer voto de silêncio. Não vou falar mais esse acampamento. Pronto. Só em libras. Mas dá para xingar em libras. Dá uma olhada aí, quando os surdos mudos estão muito agitados, assim, estão xingando às vezes. Dá para xingar. Não basta fazer voto de silêncio. Você precisa falar palavras edificantes. Essa é a ideia de renovar e revestir. E essa é a ideia, então, de santificação. Mudança de comportamento, na Escritura, tem a ver com santidade. E é sobre isso que nós vamos tratar aqui. O grande problema é que nós temos a riqueza da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina e nos instrui, e por vezes aprendemos com esse mundo a avaliar os problemas pela aparência. Sabe quando você tem aquela figura do iceberg, que você vê a pontinha e fala, está aqui um grande problema, e mal sabe que ali para baixo do mar está a maior parte do iceberg. Aquilo que parece grande aqui é nada perto do restante. Mas às vezes a pessoa avalia aquilo ali que está na superfície. Como que isso acontece? Muitas vezes até crentes adotam padrões de comportamento pecaminosos, padrões de comportamento de antes da conversão. Veja que nós começamos a andar com Cristo e nós imitávamos a Adão. Habituar-se a imitar a Cristo não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Por vezes, pela graça de Deus, alguns têm uma transformação muito rápida de alguns padrões, por bem ou por mal. Vou te dar o meu exemplo. Deus usou um livro
terrível. De capa a capa é heresia o livro. Para eu parar de falar a palavra torpe. Que eu venho de fora da igreja, com 19 anos, e agora o meu linguajar é o mesmo. E eu estou na igreja. E o papo aqui é diferente, a conversa é diferente. E como é que eu vou fazer aqui agora? Como é que você se habitua a deixar de falar algumas palavras, a incorporar outras ao seu vocabulário? Então, na época que eu converti, lançou aquele Jorge Linhares, lançou um livro terrível chamado Bênção e Maldição. E foi parar na minha mão esse livro. E eu comi o livro. E eu fiquei morrendo de medo. Falei, rapaz, esse negócio de palavra tem poder, que é verdade. Então, tudo errado. Mas aquele foi um choque tão grande para mim, que automaticamente eu parei de falar palavrão. Certo? Então, aparentemente foi bom. Certo? Mas há um problema aí. O problema é por quê? Por que que eu parei de falar certas palavras? Por que que eu me vi obrigado a adotar um outro tipo de vocabulário? Tem a ver com a glória de Deus? No meu caso, tinha a ver com um medo danado que eu fiquei de ser punido. Porque se a palavra tem poder, se o poder está na minha palavra, se aquilo que eu falo pode condenar alguém, se eu falar para o meu filho que ele é danado, e danado é condenado ao inferno, e meu filho vai para o inferno, rapaz, não quero isso não. Então, veja que eu estou pensando de forma muito prática nas consequências do que está acontecendo. Eu não estou pensando em Deus, na glória de Deus, em santidade, em nada disso. Mas foi um choque que eu tomei, e foi o que Deus usou na época, para que eu parasse rápido. Mas nós, mesmo depois da conversão, às vezes adotamos ou voltamos a flertar com padrões antigos de comportamento. Você tem crente que vive, às vezes, mentindo e usa a mentira para se safar o tempo todo. Explosões de ira. Pessoas que você olha e fala assim, olha, eu sou bom, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda. Já viu gente falando assim? Pecado, se orgulhando do pecado. Parece Lameque. Certo? Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Isso é coisa de Lameque. Algum hábito escravizador. E quando a gente fala em hábito escravizador, logo vem as questões sexuais aqui na cabeça. Pornografia. Mas há outros hábitos escravizadores. Pensa aí em alguns. Maledicência. Maledicência é um negócio que quando você começa, às vezes, dá prazer e você quer falar mais mal. Pode contar baixinho aqui, pastor Gil não está ouvindo não. Você fulano fez isso como é? Você encosta assim. Esse aí é o velho homem aqui, ó. Comida. Bebida. Adrenalina. Tem o pessoal do esporte radical aí? Da adrenalina? Cada vez eles querem mais. Aí bota aquela roupa de passarinho lá e pula do penhasco. Os caras malucos, certo? Eu acho que é pecado aquilo lá. É sério, não estou brincando não. Eu vou falar sobre temor aqui daqui a pouco, eu estou falando sério. Deus deu asa para ninguém, que negócio é esse? É uma loucura aquilo lá. Mas por que uma pessoa se propõe a isso? É porque ela começou a fazer coisas bobas. Nós fomos no Beto Carreiro, semana passada. Foi uma gritaria lá na montanha-russa. Pô, legal. Se você for 4 vezes, no final você está assim, ó, chatice esse negócio aqui. Eu preciso de mais. E a pessoa se habitua, e ela quer o tempo todo mais. Porque qualquer coisa boa pode se tornar algo ruim, quando começa a dominar você. E você vive em função daquilo, porque a sua alegria está naquilo. Acaba virando um hábito pecaminoso, ou aí um hábito escravizador. E muitos entendem de fato errado a questão da santidade. É por isso que a gente precisa distinguir aqui entre aquilo que a Bíblia chama de santidade posicional e santificação progressiva. Santidade posicional é a ideia de que você é santo, você é separado. Você foi tirado do mundo e trazido para o reino de Deus. Quem fez isso foi o Senhor. Ele fez de você alguém santo. Você nem participou disso.
Ele fez isso sozinho, por conta da obra de Cristo. Você foi separado, e é por isso que Paulo pode escrever a uma igreja como a igreja de Corinto, com pecados terríveis, e dizer que escreve aos santos da igreja de Corinto. E uma das coisas mais interessantes para mim na Escritura é o fato da Escritura não se dirigir aos crentes como pecadores. Aí você fala assim, não, mas Paulo falou que ele era o principal dos pecadores. Sim, ele está falando que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal. Ele está falando do que Cristo fez. Ele não está falando, eu sou um pecador. Nós sabemos da ideia teológica de que nós somos pecadores redimidos em processo de santificação, mas a Bíblia chama os crentes de santos, em contraste com os ímpios, porque nós fomos tirados. Essa é a santidade posicional. Mas há uma outra santidade de que a Bíblia fala, que nós chamamos de santificação progressiva, que é essa ideia de que você, dia após dia, vai mudando e vai sendo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. O que eu tenho falado desde ontem. Você vai deixando de ser como Adão, você vai sendo mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai falar disso em vários lugares e vai ordenar que você ande em santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. É uma ordem para você. Eu tenho um amigo lá em Vitória que vive falando que a santificação, ela é monergística. Ele briga comigo. Eu falei, não, senhor. Falei, quem disse que a santificação é monergística, na história da igreja, foi chamado de quietista, que é uma heresia. A ideia era, não atrapalhe Deus, fique quieto aí, Deus vai te santificar. É você que vai ler a Bíblia, é você que vai fazer, é você que vai se esforçar. Você vai fazer isso porque Deus está operando em você o querer e o realizar. Mas a ordem é para você. E é por isso que nós entendemos que na santificação progressiva, nós temos participação. Eu acho que é o Sproul que vai falar que essa é a parte da salvação que é sinergista, que há de fato uma cooperação. Deus nos ordena, nós cumprimos a ordem. E nós cumprimos porque agora nós temos condições de fazer isso. Antes não tínhamos. Lembra lá do esquema de Agostinho? Não posso não pecar, o homem sem Cristo. E agora, posso pecar, posso não pecar. Você ouve a lei, entende a lei e escolhe se você vai obedecer ou não. Deus deu a você isso. Isso é santificação progressiva. Nós sabemos que ainda não somos perfeitos. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Quando você olha para a Bíblia, isso fica muito claro. O homem, segundo o coração de Deus, adulterou, mentiu, matou, foi um mau pai. Não use isso como desculpa, dizendo, se Davi foi assim, eu também posso ser. Porque a Bíblia diz que aquilo que foi escrito, para o seu ensino foi escrito. Para que você não precise cometer os mesmos erros dos nossos irmãos do passado. Mas é um fato. E às vezes você não estranha, não? Como é que Davi pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Como é que Abraão pode ser chamado de amigo de Deus? Mentiu, expôs a sua esposa, duvidou de Deus, riu quando Deus fez uma promessa. Ambos representantes pactuais, imperfeitos, com os seus pecados. O único apresentado na Escritura de forma perfeita é o Senhor Jesus Cristo, que vive perfeitamente, assume sobre si os pecados do povo, morre por conta dos pecados do seu povo e atribui ao seu povo a sua justiça. De modo que agora, porque Deus olha para você por meio de Cristo, Ele olha para você como se você fosse já santo. Como se você não tivesse cometido um pecado sequer, como diz lá no Catecismo de Heidelberg. Mas você sabe que nesse processo você está lutando contra o pecado. Aqui nós temos uma grande vantagem, eu creio, por conta da nossa teologia pactual. A nossa teologia pactual, ela vai nos mostrar como avaliar aquilo que é o normal e aquilo que não é o normal. Lembra que eu falei
que as pessoas estão tentando definir a normalidade. Se você olhar para o pacto das obras e lembrar que lá no Éden, Deus deu a Adão uma lei moral, você vai ver então que como é ser normal e santo, vivendo como Adão vivia. Mas como que Adão vivia? Você sabe como Adão vivia? Você sabe os 10 mandamentos? Fala aí os 10 mandamentos. Não terás. Não. Terceiro, não. Quarto. Quinto, honra. Sexto. Sétimo. Oitavo. Nono. Décimo. Não cobiçarás. Era isso que estava no coração de Adão, segundo Paulo. Quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, colocou no coração do homem a lei, os mandamentos. Sim, mas eu nunca li isso em Gênesis. Você já leu isso em Gênesis? Onde você leu isso? Lá em Êxodo, certo? Mas aquilo que foi repetido em Êxodo de forma negativa, foi dita de forma positiva lá no Éden. Deus não precisava dizer para Adão assim, olha, não adultere. O que ele falou para Adão em vez disso? Lembra que eu falei que você não basta não pecar, você tem que no lugar do pecado colocar uma virtude? O que Deus falou para Adão? Por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. A nenhuma outra. A nenhum bicho. A nada. A sua mulher. Não adultere. Não tinha pecado, Deus não precisava falar para ele não adulterar. E não tinha outra mulher também naquele momento. Certo? Apesar de que o adultério ele tem outras implicações. Leia lá o catecismo. Deus não falou para Adão, não roube. Deus falou o quê? Cultive a terra, trabalhe. Não é assim que Paulo está interpretando a lei em Efésios? É exatamente assim. É exatamente assim que os nossos pais puritanos interpretam os mandamentos. Se você der uma olhada no catecismo. E é por isso que eles falam, o que o mandamento proíbe, o que o mandamento ordena. Porque nós costumamos pensar no mandamento só na questão do que ele está proibindo. Só na letra ali, como o fariseu fazia. Não mate. Então, eu nunca tirei a vida de alguém, eu nunca matei. Jesus falou, não é assim não. Todo aquele que sem motivo se irá contra o irmão é um assassino. Merece ir para o inferno. Então a lei está no coração, lá no pacto das obras. O homem quebrou, mas o homem continua com a lei no coração. É por isso que em Romanos, Paulo diz que quando o não crente faz coisas externas de forma correta, ele faz isso por conta da natureza, porque a lei está gravada no coração. É por isso que você tem padrão moral em qualquer sociedade, até mesmo na sociedade que não é cristã, que não conhece Deus. Da onde vem o padrão moral? Coração. Está aqui. A queda, ela desvirtuou o homem, mas ela não apagou a imagem de Deus no homem. E é por isso que os homens ainda são obrigados a guardar a lei moral. Cristo vem, cumpre a lei no nosso lugar, algo que nós não poderíamos fazer. E agora ele nos dá condições de viver pela lei, cumprindo os mandamentos. Mas não é incomum ver até mesmo presbiterianos dizendo assim, não, a lei passou. Eu não preciso da lei. A lei hoje é a lei do amor. Qual é a lei do amor? Qual é a lei do amor? Me fala aí, qual é a lei do amor? Amar a Deus e ao próximo, essa é a lei do amor. E quando Jesus resumiu a lei desse jeito, ele estava resumindo o quê? Os 10 mandamentos. Não tem outra coisa para fazer. E é interessante porque as pessoas olham para os 10 mandamentos e querem mutilar lá as tábuas da lei, né? Hoje é o dia do Senhor. Não, isso é coisa de adventista. Acabou essa lei. Acabou. E o mandamento seguinte? Acabou também? Você pode desonrar o seu pai? Não, não pode. Mas por que essa lei vale e a anterior não vale mais? Que negócio é esse? Que critério é esse? A lei do amor está nos 10 mandamentos.
Então, veja só, pega isso tudo aí como pano de fundo. Não é incomum você perceber pessoas julgando o problema do comportamento de maneira aparente. Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem um adolescente, filho de pastor, criado na igreja, um menino joia a vida toda, presidente da UCP, da UPA, e menino modelo na igreja, todo mundo fala, o pastorzinho vai ser pastor quando crescer, educadinho, tal. E de repente ele começou a falar palavrão, do nada. Mudou o seu linguajar e está todo mundo estranhando. O que aconteceu com o filho do pastor? Esse menino não falava essas coisas. Que negócio é esse? Então o comportamento mudou, isso é aparente, certo? O menino era tranquilinho e agora ele virou, o pessoal fala, aborrecente, é a fase. É porque ele é aborrecente agora. Tal. Não cai nessa conversa. Mas é assim que a pessoa começa a avaliar. E aí você tem uma criança também na igreja, filha do diácono, criança mais novinha aí, de uns 10, 11 anos, que também fala palavrão. Alguém fala alguma coisa contra ela, fala assim, menina, tem que ficar quietinha no culto. Ela fala brava com a pessoa, xinga o diácono da igreja. Que negócio, que minha brava é essa? O que acontece? Então você tem um adolescente e uma moça aí falando palavrão, certo? Qual é o problema? O mesmo, exatamente o mesmo. Como é que você trata um problema assim? Vamos lá. Quando você olha a aparência, você trata de forma superficial. E quando você trata de forma superficial, você trata de forma errada. Quando eu pastoreei aqui em Mogi das Cruzes, eu estava com 33 anos, 33. E um dia eu estava na congregação e botei a mão no nariz, saiu sangue. Passei o papel, continuou sangue. E eu sempre tive problema de rinite, essas coisas, então era comum sangue. Mas começou a sair muito sangue, de modo que a lixeira já estava cheia de sangue. Eu liguei para a Poliana, falei, Poliana, me pega aqui de carro, vamos ali no pronto-socorro. Cheguei lá, eles mediram a pressão, falou, pastor, ainda bem que saiu pelo nariz, viu? Porque a sua pressão está 17/11. Remedinho debaixo da língua, baixa a pressão, acabou a dor de cabeça, acabou tudo. Quando eu tinha dor de cabeça, o que eu fazia? Você sabe, não é? Tomou Doril, é isso aí. Tomou Doril, a dor sumiu, amigo. Tomava Doril lá, tomava Neosaldina, qualquer coisa que fosse, passou a dor. Só que isso é superficial, não é esse o problema. A dor de cabeça, ela está mostrando que existe algum problema que precisava ser investigado, e eu não investigava nunca. Eu tomava o remédio para dor de cabeça. E se eu continuasse assim, eu ia continuar combatendo a dor de cabeça, e talvez eu tivesse um AVC. Porque o problema era mais embaixo, literalmente, né? Era aqui no coração, ó. Quando você avalia errado, você trata errado. Então, se você olha para o adolescente, olha para a criança, e acha que é o mesmo problema, você tem duas pessoas falando palavrão, você vai ter a tendência de tratar errado. E como que a gente faz isso? Há algumas maneiras. Primeiro, nós nos concentramos em regras. E eu não quero que você me entenda mal. Eu já falei da lei aqui. E a lei são regras, mandamentos. Deus nos dá regras. O problema é que a lei não muda o coração. A regra não muda o coração. Quem muda o coração é Cristo, a sua obra. E quando Cristo muda você, você consegue cumprir a lei. Mas a lei não muda você. Ela serve como baliza para a forma como você agora vai viver. Você, quando era gentio, tinha uma maneira de viver, e a lei está dizendo, não, a maneira é essa aqui. É esse caminho que você pode trilhar, porque você tem um novo coração. Mas nós esquecemos disso, e nos concentramos na regra, e damos regras. E a regra aqui é fácil de falar. Qual é? Não. Qual é o mandamento aqui? Para quem está xingando. Não saia.
Não só é da vossa boca nenhuma palavra torpe, é bíblico e é correto. Então você chega lá pro filho do pastor, fala, não diga palavra torpe, rapaz. Uma bibliada nele. Vai para a criança, ensina com mais carinho, né? Olha, não fala a palavra torpe. Acabou o problema. Porque nós estamos achando que é o mesmo problema. E aí nós começamos com pode e não pode. E crentes têm uma tendência danada de achar que a vida cristã se restringe a pode e não pode. Vez por outro alguém fala assim, pastor, pode fazer isso assim? Eu falei, depende. Aí quando fala depende, o pessoal não gosta. Eles querem alguém que fala pode e não pode. Pode tomar vinho? Depende. Depende. Eu posso ouvir uma música secular? Depende. Eu posso assistir Netflix? Depende. Não tem um pode e não pode. Você não tem uma lista de mandamentos assim. Você tem princípios que vão nortear você para que você tome decisões. Mas às vezes nós queremos tratar o comportamento, sobretudo dos nossos filhos, nos concentrando nas regras, na lei. E então, a partir disso, nós oferecemos recompensa ou punição, que são dois aspectos que também existem na lei, certo? Deus diz, aqui estão os mandamentos. Quando vocês obedecerem os mandamentos, eu vou dar a vocês bênção. Quando vocês desobedecerem os mandamentos, eu vou dar a vocês maldição. E você lê isso e fala, tá vendo? É behaviorismo puro isso aí. É nada, sabe por quê? Porque você não consegue cumprir os mandamentos. Sabe quando você ia ganhar a bênção? Nunca. A maldição é facinho de conseguir. A bênção? Porque lá nos mandamentos você tem que lembrar de uma coisa. Lembra da nossa tríplice aí partição da lei? Nós falamos que a lei se divide em lei moral, cerimonial, civil. A lei moral está lá resumida nos 10 mandamentos. A lei cerimonial, ela é um desdobramento dos 4 primeiros mandamentos, ou não? Porque o que é a lei cerimonial? Como deve ser o animal que vai ser morto, como você se apresenta no templo, como é a adoração, ou aquilo que nós chamamos de princípio regulador do culto. Isso era a lei cerimonial, o princípio regulador do culto. Como é a adoração? Do jeito que Deus mandou. E qual é o mandamento que ensina isso? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento não tem a ver só com fazer a imagem da escultura, mas com adorar a Deus da forma como Ele ordenou. Então a lei cerimonial é nada mais, nada menos que um desdobramento disso. E a lei civil? A lei civil também é um desdobramento das outras leis morais. Pense em uma só aqui, ó. Quando você construir a sua casa, você precisa colocar um parapeito. Porque se alguém subir ali na sua casa e não tiver o parapeito e cair, você é culpado de assassinato. Então veja, a lei civil estava falando da construção da casa. Mas a preocupação é com a casa? Não, a preocupação é com a segurança do indivíduo, que é a imagem e semelhança de Deus. Então ela é um desdobramento disso. O tempo todo, na lei civil que regulava a sociedade, tem a ver com esses mandamentos. É por isso que hoje nós não cumprimos os mandamentos que têm a ver com Israel, com a lei civil. A lei cerimonial foi cumprida por Cristo, o padrão moral continua. E os princípios continuam. E nós podemos viver por eles. Então veja, quando Deus dá a lei moral, Ele diz, obedeça. E você vai ver que o homem não tem condição de obedecer. Quando que o homem se desviava para a direita ou para a esquerda? Quando ele pecava, e em vez de fazer o que a lei mandava ele fazer, que era o quê? Oferecer sacrifício para ser perdoado pela graça, ele negligenciava até isso. Se mandava um animal coxo, e levava qualquer animal, e reclamava, como o profeta diz lá, o que Deus quer agora? Deus quer meu filho? Vou oferecer meu filho agora? É disso que Deus vai se agradar? Quando isso acontecia e o homem rejeitava até mesmo a graça de Deus na lei, que era a razão dele ser perdoado, é que Deus considerava que ele estava se desviando para a direita ou para a esquerda. Não é quando ele mentia. Era quando ele mentia e não se arrependia. Então tem todo um sistema aqui por trás, certo? Só que nós ignoramos tudo isso e chegamos para os nossos filhos, olha,
A lei é essa. Se você obedecer, eu te dou um carrinho. Se você desobedecer, eu te dou uma surra. Recompensa, punição. Você sabe como adestra cachorro, né? É assim. Recompensa e punição. Fez o xixi lá fora do lugar, esfrega a cara dele no xixi. Não, não pode. Maus tratos aos animais. Então agora você dá um biscoitinho para ele, certo? Mudou só o estímulo. Você tem um estímulo negativo, um estímulo positivo. E você está ali tratando com o comportamento do cachorro. Eu não sei se funciona com gato. Gato tá nem aí para essas regras aí, eu acho. Gato é anarquista. Eu falo para você, você não acredita. Gato é anarquista, não tem lei com o gato. Mas o cachorro obedece a regra, certo? Ele tem juízo. Você esfregou a cara dele uma vez, ele nunca mais vai fazer aquilo. E a gente quer fazer isso com pessoas. Qual a diferença do cachorro para o seu filho? Eu sei que tem muitas, mas a principal delas. O catecismo, ele tem uma alma que não pode morrer. Seu filho, cachorro não. Ele tem uma alma que não pode morrer. Ele tem um coração. Ele tem senso moral. E quando ele ouve instrução, ele julga a partir do seu senso moral. E quando ele simplesmente é apresentado a lei, e a punição e a recompensa, ou ele faz por medo, como eu parei de falar palavrão rapidinho, com medo de Deus me punir de novo, e eu já era crente, ou querendo receber alguma coisa. Eu vou fazer o que é correto para Deus me abençoar, que é a forma como muitos entregam, por exemplo, dízimo na igreja. E passa por problema financeiro e já joga na cara de Deus assim: Senhor, eu dei dízimo em dia, esse ano todo. Por que o Senhor não está fazendo a sua parte? A minha eu fiz. Você está fazendo algo externo, pensando na recompensa. Ou com medo da punição, certo? Não é dessa forma que nós olhamos para a lei do Senhor. Nós precisamos lembrar que nós estamos debaixo da graça. E quando Paulo fala isso, ele está falando que nós não estamos debaixo da punição ou da maldição da lei, mas a lei continua servindo de baliza para nós. Eu gosto muito do que diz o puritano John Owen. Ele tem um livro joia chamado Mortificação do Pecado. E ele, muito antes do movimento de aconselhamento bíblico de J. Adams, dizia assim: quando alguém luta contra o pecado somente com argumentos baseados no resultado ou no castigo envolvidos, é sinal de que definitivamente o pecado tomou posse da sua vontade. E, portanto, há excesso de maldade no coração. Essa pessoa que nada opõe contra a sedução do pecado e da concupiscência no coração, a não ser o medo da vergonha entre os homens, ou do inferno após o juízo divino, estará totalmente decidida a cometer o pecado, se este não implicar castigo. Não tem castigo? Para que eu vou obedecer? Não tem vantagem nenhuma em obedecer. Os que são não vejo diferença entre isso e viver na prática do pecado. Os que são de Cristo e motivados pelos princípios cristãos, levam em conta, para opor-se à sedução do pecado e a todas as suas ações, esforços e lutas que a concupiscência opera no coração, a morte de Cristo, o amor de Deus, a natureza detestável do pecado, a preciosidade da comunhão com Deus e o ódio profundamente arraigado ao pecado em si. Ou, simplificando, ele está dizendo: a luta contra o pecado não tem a ver com o que você vai receber, ou com a punição, ou com a glória, ou com a vergonha. Tem a ver com a ofensa a Deus, com o quanto o pecado é horrível, quanto ele é detestável. Essa é a forma, essa é a maneira de se lidar com o pecado. Porque quem trata externamente, simplesmente, pode até parar de pecar, mas ele não honra a Deus. Mas às vezes nós gostamos do resultado. Não é melhor você ter um filho que fala bom dia do que um filho que fala palavrão? Eu acho. Não é melhor você ter um homem viciado em um grupo como a AA,
do que um homem viciado em cachaça? Não é melhor? Eu acho. Porque o viciado em cachaça cai ali na frente do boteco, é vergonhoso. E o que é viciado no grupo? Não, ele só vai no grupo e diz lá, tem 50 anos que eu não bebo, eu sou alcoólatra. É nada. Como é que alguém está 50 anos sem beber e é alcoólatra? É mais sóbrio que eu, que tomo vinho todo domingo na ceia. Mas 50 anos, eu sou alcoólatra. É nada. Mas ele repete isso, e o que mantém esse homem longe do álcool é o grupo. Ele trocou a dependência do álcool pela dependência do grupo. Externamente, eu prefiro a dependência do grupo. Diante de Deus, está errado os dois. Nenhum dos dois glorifica a Deus. Você não pode ser dominado por nada. Todas as coisas são lícitas. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nem algo bom, como um grupo. Mas nós gostamos, como eu disse, de nos concentrar nisso tudo. Então volta lá no pastor. O pastor chamou o filho e falou assim: filho, o negócio é o seguinte, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai ceifar. Cuidado, boquinho que fala. Pronto, acabou. Chega para a menina, filho do diácono, chama ela, fala a mesma coisa, o sermão está pronto, é o mesmo sermão. Olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, de Deus não se zomba, e cuidado, boquinha com o que fala. Acabou, resolvido o problema. Se os dois ficarem com medo disso aí, eles vão parar de falar palavrão. Talvez perto do pastor, perto da igreja, perto dos pais, como eu fazia. Perto da minha mãe, uma seda, uma belezinha, melhor filho do planeta. E longe da minha mãe, se ela soubesse, ela morria do coração. Mas perto dela eu tenho medo. Eu vou levar uma chinelada. Longe, eu não tenho o que temer. John Owen vai falar isso. Certo? Então, olhou superficialmente, você vai tratar de forma aparente o problema. E tratar assim é tratar errado. Qual que é a alternativa bíblica para isso? Tá bom, pastor, está tudo errado. Eu já entendi que eu não devo mais assistir a Super Nani. E não devo mais fazer dessa forma. Como é que a gente faz? Como é que a gente trata o comportamento? Qual é o caminho bíblico? É você tratar o problema na raiz. Qual é a raiz? Coração. Aqui está a raiz. Mudança de comportamento na perspectiva bíblica tem a ver com aquele processo que eu já falei no início, santificação progressiva, no livro Somente pela Graça. O autor diz assim: a santificação é um processo contínuo, pelo qual Deus, por sua misericórdia, muda os hábitos e o comportamento do crente, levando-o a praticar obras piedosas. Percebe aqui que ele falou as duas coisas? Deus leva o crente, levando o crente a praticar. É o que Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus opera em vós o querer e o realizar, conforme a sua boa vontade. Sabendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, como nós lemos ontem, é preciso recorrer a ela para entender não só por que você está fazendo isso, no caso aqui falando palavrão, mas o que leva você a fazer isso. Lembra do rapaz que eu citei ontem aqui, do pastor, que foi lá e ouviu que ele pensa errado e se comporta errado? E eu falei: e por que você pensa errado? Não sei. Você tem que vasculhar. É muito importante entender que na dinâmica da igreja, nós somos responsáveis por esse trato e pelo aconselhamento mútuo, e quando isso não é resolvido, nós levamos os casos mais graves aí à liderança da igreja, aos pastores da igreja. E eu quero dar para você 3 princípios que eu já mencionei e que eu vou continuar falando daqui para terça-feira. O primeiro deles, eu não vou gastar muito tempo, porque eu falei ontem. O homem é governado pelo coração. Você é governado pelo seu coração. Não tem jeito. E essa verdade, ela é uma bênção, quando você descobre, porque você pode tratar corretamente o coração, mas você pode fazer de forma errada. Você pode manipular. Deixa eu
eu falar como eu fiz isso de forma errada, certo? Com meu filho. Meu filho estava aqui, nós fomos na Disneyland. Sonho, né? Ó, montanha, roda gigante, montanha-russa, papapá. Aí eu chego lá na Disney, fomos naquele parque lá que tem o Toy Story. E é muito legal, bonitão, tal. E tem aquele cachorrinho do Toy Story, que é a montanha-russa, o Slink Dog. É a montanha-russa. E a gente entrou na fila, foi 50 minutos de fila. 50 minutos. E nós estamos olhando, e a montanha-russa, e vai para lá, vai para cá. Chegando perto, a gente já ouve a gritaria mais forte, né? Felipe tinha quase 5 anos. Falou assim, eu não vou não. Menino, quando ele falou, eu não vou não, me deu uma raiva. Falei, como que eu paguei caro para vir na Disney e esse menino não vai? Não, vai sim, lógico que vai. Você é homem, rapaz. Vambora, vai na montanha-russa. Não vou. Chegou lá, a Poliana foi com a Fernanda, eu fiquei do lado de fora com o Felipe. Entreguei, fui sozinho na montanha-russa. Inconformado. Cheguei para Felipe e falei assim, ô Felipe, quando a gente chegar em Vitória, você vai falar o quê para os seus amigos? Ó o coração. Você quer ser envergonhado? Você gosta de passar vergonha, vexame? Tem gente que é cara de pau que está nem aí, né? A pessoa faz a piada, ele entra na piada. Mas tem gente que qualquer coisinha se ofende. Eu sei que o meu filho não gosta disso. O que você vai falar para seus amigos lá, quando eles falarem, e aí, foi na montanha-russa e tal? Aí o menino fez assim. Ficou lá pensativo. 1 hora pensativo naquilo. Falei assim, eu posso ir na montanha-russa? Na próxima vez? Falei, lógico que pode, tal. E foi na montanha-russa. Veja, o que controla o seu coração te controla. Ele tem medo da montanha-russa. Ou seja, ele tem juízo. Certo? Porque quem não tem medo de montanha-russa não tem juízo. Mas houve um outro medo aqui. O medo do que os meus amigos vão pensar. Qual medo é mais forte? O que você teme mais vai governar o seu coração. E ele foi para a montanha-russa. E foi mó legal, tal. E depois dessa ele foi em todas. Menos em uma lá que era mais punk. Aí nessa ele ficou mais tenso. Estava pequenininho, chorou. Falou, nessa eu não vou mais não. Beleza, não precisa ir mais não. Chega um amigo meu no parque, com a filha 1 ano mais nova que Felipe. E fala assim, vamos na montanha-russa? Nessa aí que ele achou punk e falou que não ia mais. Eu falei, vamos. Eu falei, Felipe, fica aí com a tia e eu vou lá na montanha-russa. Aí a menina menor do que ele falou assim, eu vou. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu vou. Acabou, cara. O que é pior? Chorar na montanha-russa ou uma menina menor do que eu ir na montanha-russa e eu não? Meu pai vai ficar pegando meu pé o resto da vida aqui, depois disso aqui. Eu vou. Falei, cara, não precisa. Você já foi uma vez, tá tudo legal, tá tudo de boa. Não, eu vou. Aí a gente foi assim, posso chorar? Pode chorar, não importa. Você tá, sabe o comportamento? Nós estamos num parque brincando. Você pode levar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, a fazer o que você quer, se você souber o que governa o coração dele. Então, uma verdade que para nós é uma bênção, se a gente tratar de forma correta, pode virar instrumento de manipulação. O pastor que chamou o filho e falou, olha, se você não parar de falar palavrão, você vai ser punido, está ameaçando. Chamou a filha do diácono, está ameaçando. Isso funciona? Talvez. Talvez. Mas isso não vai glorificar ao Senhor Deus. Bom, como que você sabe o que governa o seu coração? Se você está disposto a pecar para ter alguma coisa, é porque você é governado por aquilo. E pode ser qualquer coisa. Pode ser coisas materiais e pode ser coisas que não são materiais. Eu gostaria de nunca ser humilhado por ninguém. É um bom desejo. Eu tenho esse desejo, por exemplo. Ninguém gosta de ser humilhado. Mas eu não posso pecar para não ser humilhado. E eu não posso também pecar quando eu for humilhado. Se alguém me humilhar, eu não posso retalhar essa pessoa. Se alguém bater numa face, dê a outra. Se alguém mandar você andar 1 milha, ande 2. Eu não posso me vingar a mim mesmo. Eu tenho um vingador.
Mas se eu estou disposto a ferir alguém que me humilhou, ou seja, a pecar porque eu não tive o que eu gostaria de ter, que é ter uma vida honrada, a honra para mim é muito maior do que o meu amor ao Senhor. Eu amo muito mais ser honrado do que eu amo o Senhor Jesus Cristo. Então, se você pecar porque você quer alguma coisa, ou se você pecar porque você deixou de ter alguma coisa, é porque esta coisa, seja o que for, domina e governa o seu coração. Então você sabe qual é o problema. Bom, e como que isso se aplica lá ao filho do pastor e a filha do diácono? O que está acontecendo? Por que esses meninos, ou esse moço e essa menina, do nada, assumem um comportamento externo desse? Segundo princípio, então, pessoas e circunstâncias são usadas pelo Senhor para revelar o coração. À noite o sermão vai ser sobre isso, mas deixa eu te dar o princípio aqui. Você já tomou chá, certo? Você pega a xícara, pega o saquinho de chá, coloca ali na água quente. O que acontece? Começa a sair uma cozinha de dentro daquele, que é o que vai dar o gosto do chá, certo? A minha pergunta é, a água quente produziu aquilo? Não. A água quente revelou o que estava no saquinho. Se você colocar na água fria, dependendo do chá, não sai não. Dependendo do chá. Ou seja, o ambiente só revela o que está ali dentro. Não produz o que está ali dentro. Certo? Então, às vezes, é muito comum você ver marido e mulher discutindo e falando assim, eu gritei com você porque você disse isso para mim. Houve uma pressão externa que me levou a fazer isso. A culpa não é minha. Mas não é isso, não. A pressão externa revelou o que está guardado aqui. Porque, segundo Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. O bêbado, quando começa a falar gracinha, besteira, não foi a bebida que fez ele falar besteira. Ela só soltou a língua dele. Ele, sóbrio, pensa assim, eu não posso falar um negócio desse aqui. Ele até pensa em falar, ele olha, não, eu tenho juízo. Só que o álcool tira o juízo. E ele fala qualquer besteira. Mas essa besteira está aqui. Ela não é produzida pelo álcool. Então Deus nos cerca de pessoas e de circunstâncias que podem revelar o nosso coração. Quando eu falar de temor aqui, eu vou me aprofundar um pouco nisso, olhando para Pedro. Porque Pedro é um excelente personagem para você ver isso. Mas no caso aqui do pastor, do filho do pastor e da mocinha da igreja. O filho do pastor sempre estudou numa boa escola cristã. E agora ele mudou de escola. O pastor mudou de campo. Está na mesma cidade, mas a condição financeira diminuiu. Ele foi para uma escola pior. E agora ele tem um novo grupo de amigos. E ele quer entrar nesse grupo de amigos. E para entrar nesse grupo de amigos, tem que falar como eles falam. Ele não vai ser aceito falando igual crente. O que ele faz então para ser aceito pelo grupo? Ele muda o seu jeito de falar. Porque o objetivo dele é ser aceito pelo grupo. Então qual é o motivo? Ser aceito pelo grupo. E a filha do pastor, a filha do diácono lá, pequenininha, ela acha que todo mundo tem que fazer a vontade dela. E quem não faz a vontade dela é punido. Como que ela pune? Do único jeito que ela consegue. Xingando, esbravejando. É dessa forma. Você está vendo que são motivos diferentes? Não adianta você só falar, para de falar palavrão. Você tem que trabalhar com a questão do, você não precisa pecar para ser aceito pelas pessoas. Você não depende da aceitação das pessoas. É com isso que você tem que tratar. Com essa aqui, ela tem que tratar com a questão de obediência aos mais velhos, com respeito aos mais velhos. Não adianta falar, para de falar palavrão. Isso é muito genérico. Muito genérico. Nós vamos no fundo e na raiz, no porquê que você faz o que você faz. Aqui em São Paulo é fácil de você perceber isso. Aonde você dirige tem trânsito.
Por que no mesmo lugar, no trânsito, você tem um camarada esbravejando, com raiva no carro, e o outro cantando no outro carro, fazendo batuque? É o mesmo trânsito. E eles agem de forma diferente. Por quê? Por quê? Coração. Talvez, o que está bravo tinha um negócio para fechar e vai atrasar. E o trânsito é um empecilho. E o outro? O outro já está atrasado para o trabalho mesmo, ele ganhou uma boa desculpa, vai chegar para o chefe e falar, garrei. Ele saiu atrasado de casa, mas agora ele ganhou uma desculpa excelente. Ah, está feliz. Ou manda até, hoje você manda até o print do Google, né? Antes não dava para fazer isso. Você manda o print agora, ó, tá agarrado aqui, chefe. Razões diferentes levam você a fazer coisas distintas. E Deus vai usar aquilo que está à sua volta para expor o seu coração. E isso é uma bênção. Porque quando o seu coração está exposto, por mais vergonhoso que possa ser, muitas vezes, é o Senhor, com sua infinita bondade e graça, dando a você agora olhos para ver o que há de errado na sua vida. Porque, de forma geral, os crentes são muito presunçosos. Eles acham que eles já são muito crentes. Eles são muito parecidos com Pedro, quando diz assim, todo mundo pode negar o Senhor, menos eu. Eu não. Ó, João, ó, não confio de João não, Senhor. Em mim aqui o Senhor pode confiar, à vontade. Aí o que Deus faz com Pedro? Coloca ele lá no meio daquela monte de gente, na fogueirinha, e uma mulher, uma empregada. Você era um deles, não era? Eu não. Por que Deus sujeita Pedro a isso? Ou coloca Pedro nisso? Para que Pedro tome conhecimento do seu coração. Então, quando você vai pensar no porquê que você está agindo, por que você gritou com a sua esposa? Por que você agiu dessa forma com seus pais, com o seu vizinho? Por que você está comendo tanto? Comida, olha. Rapaz, eu engordei tanto, eu estou comendo tanto. Por que você está comendo tanto? Faça aí uma agenda dos momentos que você está comendo. Talvez você descubra algumas coisas bem interessantes. O momento em que você está nervoso ou ansioso, você vai lá e come chocolate. Chocolate é bom quando está ansioso, alegre, triste, qualquer jeito, né? Então, mas você vai lá e come. E você vai perceber que muitas vezes você está buscando alívio ali. Porque não é prazeroso comer? É lógico que é. Comer não é ruim. Nós glorificamos a Deus comendo, damos louvor a Deus. Lembra do salmista que glorifica a Deus pelo vinho que alegra o coração do homem? Deus nos deu paladar para você ter a bênção de provar coisas diferentes, falar isso é bom, isso aqui é melhor ainda, isso aqui eu não gosto muito. Se comer não glorificasse a Deus, tudo ia ter um sabor só. Pensa que vida chata. Mas você tem sabores diversos, que você gosta, que você não gosta, e que pode dominar você. Eu não vivo sem Coca-Cola. Eu não vivo sem, sei lá, carne, sem pudim. Eu não vivo sem o que você imaginar na vida. Você precisa descobrir o que está governando o seu coração. Ontem, quando eu falei daquele pastor, o que governava o coração dele era o desejo de ser respeitado. O final da história eu contei hoje de manhã ali. Foi muito triste. Ele parou de conversar comigo quando ele viu que ele ia ter que tratar de pecado. Ficou uns 3 anos até me contatar de novo. Quando ele me contatou, a primeira coisa que eu perguntei, como que você está, como é que está sua esposa e como está sua filha? E como está a igreja? Ele falou, não, eu conversei com um pastor mais experiente que você, e ele falou para eu separar, para eu ser feliz. E eu separei e casei de novo, e estou feliz, e estou no ministério, e está uma bênção. É um caminho mais fácil, não é? O caminho de tratar pecado é um caminho difícil. Às vezes é um caminho constrangedor. E é isso que leva muitas vezes os crentes a não buscarem os seus pastores. Aí eles buscam o influencer, aí eles vão lá naquele pastor que tem caixinha de pergunta no Instagram,
e pergunta para esse pastor, que não tem a mínima ideia de quem você é, aonde você mora, que não será o pastor que vai te visitar quando você estiver em crise. E é com ele que você vai tentar resolver o seu problema, porque você tem vergonha de tratar com o seu pastor. Lembre-se que a vergonha faz parte do processo de restauração. Toda disciplina, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Não é isso que a Bíblia diz? A Bíblia não nos engana, dizendo, olha, vá lá, se entregue à disciplina, vai ser uma bênção. Não, vai ser só alegria. Não é isso que a Bíblia fala, não. No momento, não parece ser motivo de alegria. Imagine pais entregando filhos à disciplina. Sabe que seus filhos estão metidos com pornografia, já aconselharam, já exortaram, não deu certo, mas eles não levam para a igreja com medo. Eu sou o presbítero da igreja, eu sou o pastor da igreja, sou diácono, o que vão pensar? Não pense nessa vergonha aqui, pense no seu filho, pense na alma do seu filho que precisa ser tratada. Então cuidado com onde você está buscando conselho. Deus deu a você a bênção de ter pastores, pastor docente, pastores regentes. Os presbíteros da igreja zelam pela alma de vocês. Não percam essa bênção. Vez por outra, quando eu recebo alguém para aconselhamento de outra igreja presbiteriana, eu já falei isso para umas 3, 4 ultimamente. Pastor, eu queria aconselhar. Eu falei, já falou com o seu pastor? Falou, não. Meu pastor, eu não confio nele não. Eu falei, então saia dessa igreja. Saia da igreja. O que você está fazendo na igreja que você não confia no pastor? Ah, não, mas ele é legal em outras áreas. Não, mas nessa área não. As outras áreas você convida ele para jogar bola depois, não tem problema nenhum. Mas para ser seu pastor, mude de igreja. Deus deu a você líderes e a ordenança bíblica é que nos submetamos aos nossos líderes. Então vá até eles. Quando o seu coração for exposto pelas circunstâncias, humildemente reconheça o seu pecado. Busque ajuda no local correto. Então veja, para mudar o comportamento é preciso entender isso e é preciso tratar naquele moço essa questão desse medo de ser rejeitado e tratar na menina a questão de educação, autoridade e tudo mais. Porque tudo isso tem a ver com idolatria, que é um outro princípio. Quando você deixa alguma coisa dominar o seu coração, a ponto de você pecar por isso, é porque virou o seu Deus funcional. É isso que faz você funcionar como você funciona. E a idolatria é pecado. Os ídolos precisam ser abandonados. Não terás outros deuses diante de mim. Agora, pense nos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Último mandamento, não cobiçarás. Entre esses dois, qualquer mandamento que você quebrar aqui, você já quebrou esses dois, pelo menos. Porque quando você peca, você já colocou a sua vontade à frente da vontade de Deus. Você é o seu Deus. Eu faço o que eu quero. Você é o Adão lá do Éden, achando que você vai discernir o bem e o mal. E segundo Tiago, você peca por conta da sua cobiça, quando essa o atrai e o seduz. Então, na minha visão, o primeiro e o último mandamentos, eles fazem uma espécie de sanduíche aqui, ó, com os outros mandamentos. Está tudo junto. E aí, então, você entende como é que a lei vai dizer que quem quebra um mandamento é culpado de todos os outros. Você lembra do jovem rico, né? Bom mestre, que farei de bom para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Quais? Ó, não adultere, não mate. Jesus citou todos, menos esse, da cobiça. E o menino, já faça isso direto. O que falta ainda? O que ele esperou de resposta? Você está salvo já, vai ganhar até uma medalhinha. Só falta uma coisa então. Veja, se Jesus tivesse dito a ele assim, quais mandamentos? Não cobiçará, ele ia dizer o quê? Eu não cobiço. Você acha que alguém aqui cobiça alguma coisa? Eu não cobiço. A cobiça é um pecado aqui, ninguém vê. O adultério, alguém está vendo.
no mínimo a outra lá com quem você está adulterando, está vendo. O roubo, alguém sabe, viu, talvez a câmera. Esse é um pecado aqui. É por isso que Jesus não pergunta a ele. Ele fala assim, só falta você vender tudo que você tem e dar aos pobres. Então você vai ter um tesouro no céu. E a reação é, ele saiu triste, porque era dono de muitos bens. Ele amava aquilo. Aquilo dominava o coração dele. Eu não divido isso com ninguém. Isso é cobiça. E quando ele se vê assim, ele se vê o transgressor de todos os mandamentos que ele disse, eu já cumpro desde a minha meninice. É aí que ele dá aquele grito lá, miserável homem que sou. Tem jeito. Diante da lei do Senhor, é isso que o homem vai fazer. Aí ele olha para Cristo. Aí vem a graça. É lá na graça de Cristo que nós nos alicerçamos. Então, se você quiser lidar corretamente com o seu comportamento, você precisa entender os motivos do seu coração. Avaliar. Nós não gostamos muito de pensar nas coisas, mas nós precisamos pensar, por que eu estou fazendo isso? Você não faz coagido, você não faz porque alguém está te constrangendo, você faz porque você quer. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não existe pecado pensando no benefício alheio. Eu contei, acho que ano passado aqui a história da mulher lá da igreja da mentira. Mas é isso, quando você peca, você não peca pelo outro. Olha, o menino está ali e eu vou ter que ficar vigiando esse menino porque ali é perigoso. E dá trabalho, né? Toda hora levantar, pegar menino na cidade é difícil. Então o que você faz? Ó, tem um bicho papão ali, ó. Acabou. O menino não vai ali nada, vai ficar do seu lado aqui, ó, acuado. Acabou, meu, acabou o problema. Certo? Aí você fala o seguinte, por que você falou isso, que tinha um bicho papão lá? Para proteger o menino, vai cair no buraco. Foi para você não ficar atrás do menino, andando por aí. Não foi para proteger ele, não. Para proteger, você segura na mão dele e vai passear com ele ali. Mas você está mentindo por causa de você, da sua mordomia aí. Você quer ficar tranquilo. Você não peca em razão dos outros. E mudanças que não levam os motivos do coração em conta, sempre serão paliativos. Vai funcionar? Vai. Em alguns momentos. Em alguns momentos. Mas isso também não vai glorificar a Deus. Visando a glória de Deus, você precisa buscar honrá-lo com todas as suas atitudes. Então lembre que Jesus promete santificar a sua vida por meio da palavra. Você precisa manter no seu coração a lei do Senhor, a fim de não pecar contra o Senhor. E sempre recorrer ao seu coração, pensando nas razões. Por quê? Por que eu fiz isso? É um exercício interessante. Às vezes é triste, mas nos ajuda nesse processo de honrar a Deus e de ser mais santos, mais parecidos com o Redentor. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, mais uma vez queremos, Senhor, louvar o Teu nome e agradecer ao Senhor, porque a boa obra que o Senhor começou está sendo levada a cabo. O Senhor está comprometido em formar em nós o caráter de Cristo. E nós sabemos por Tua palavra que por vezes esse processo trará vergonha quando expostos pelos nossos pecados, mas também alegria por saber que estes pecados foram cravados na cruz do nosso Redentor. Que o Senhor nos ajude a entender os motivos do nosso coração para vivermos em santidade. Que o Senhor nos ajude também na nossa tarefa de educar filhos, de conduzir lares. Que a lei do Senhor esteja guardada no nosso coração como balizas para a nossa vida, a fim de que vivamos os nossos dias na Tua presença e para a Tua glória, de modo digno do Evangelho, não como os gentios que não buscam o Senhor, mas como novas criaturas, com um novo coração, coração que foi orientado para o Senhor, para viver para o Teu louvor.
Guarda-nos nesse dia, edifica-nos em nome de Jesus. Amém.